E aí pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo vai começar um pouquinho diferente. Estou indo no terreno, a gente vai falar sobre o terreno. Hoje a gente já vai passar para vocês aí quanto que a gente gastou com estaqueamento, né? É um processo que a gente teve que fazer no nosso terreno e vou explicar o porquê, para que serve, né? Para quem não conhece é bom ficar sabendo, porque às vezes é importante fazer isso. Então daqui a pouquinho eu já estou chegando no terreno. Então, para começar, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel e junto com a minha esposa Marcela, com a nossa filha Júlia e o nosso cachorro Pitoco, nós estamos construindo nossa casa. Somos os 4 na obra. Já segue no canal do YouTube, aperta no sininho, vai na rede social, segue a gente também, porque lá sai mais informações, né? Sai mais rápido. E já vou começar a falar lá do terreno. Ver o que a gente fez hoje. Vai servir como um diário de obra também do dia 2 de dezembro, né? Não sei se eles trabalharam hoje, vou até perguntar para o empreiteiro, mas acredito que não. Deve ter sido de ontem que eu não consegui fazer. Então segue a gente aí, acompanha que a gente vai passar informação legal hoje de estaqueamento, do que precisa fazer para gerar o projeto estrutural para o seu terreno, né? E também de documentação, porque a gente vai financiar na Caixa Econômica. Segue a gente aí, acompanha e já começa aí a falar do terreno. Então a gente andou isso aqui, vamos lá. Eles já começaram a montar toda a estrutura, a gente começar a concretar. Acredito que segunda-feira já entre concreto aqui, né? E as estacas, a gente vai falar sobre isso, né? Já saiu o vídeo aí dizendo, explicando por que tem que ter estaca. Se vocês olharem aqui dentro, ó, tá vendo? Toda essa ferragem é amarrada na estaca ali embaixo. Botei a mão na frente, é amarrada ali embaixo, e é isso que vai sustentar a casa em si e não vai deixar ela movimentar, né? Por que isso? O nosso terreno é um terreno, essa região na verdade é uma região que antigamente era mangue, né? E com isso, lá embaixo o solo é muito fraco, ele se movimenta, né? Se tiver muita chuva, o solo fica muito úmido, ele se movimenta embaixo, e se não fizer isso, a casa pode incorrer em rachadura e até em ceder a casa em si. Já teve casa aqui na região que o cara teve que fazer um reforço estrutural com ferro, teve que cavar, botar uma estrutura um pouco mais robusta para sustentar a casa. É uma coisa necessária, é um gasto bonito, é um gasto absurdo, mas é o que se paga, tem que pagar, não tem como fugir disso não. Eu vou passar para vocês agora as informações aí do que a gente gastou de estaqueamento. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo, quando eu tiver laje já aqui embaixo, do que a gente gastou de até aquele momento, até chegar na primeira laje. Aí a gente consegue passar um valor mais fechado para vocês, já com barracão, madeira, tudo, tá? Então, já volto aí. Fala aí galera, voltei agora num lugar mais tranquilo, tô no quarto da minha filha, é um lugar improvisado por enquanto, porque o lugar que eu gravei a última vez está ocupado agora, minha esposa está trabalhando lá. Então vamos lá. O que você precisa pensar para comprar um terreno? Para comprar um terreno e não ter dor de cabeça na hora de construir. Você tem que pensar na localização, porque isso vai influenciar muito na valorização dele, né? É importante pensar isso. Você precisa pensar na condição do terreno, ou seja, se ele é íngreme. Isso, se você pega um terreno muito íngreme para cima, você vai ter que ou fazer uma estrutura que suba, né, e aí vai ficar muito alta a casa, às vezes não é bom, ou você vai ter que cavar e fazer um muro de arrimo muito forte para que o que está em cima não desça. Então é um trabalho pesado. E se você for para baixo, você vai ter que fazer uma fundação muito grande, você vai gastar muito com fundação, né? No nosso caso o terreno é plano, então a gente não passou por isso. A gente escolheu, um dos motivos de ter escolhido foi esse. O outro quesito que você tem que pensar é a questão do solo. Por que isso? O nosso solo, a gente tem que fazer estaqueamento. E a gente sabia disso, a gente assumiu o risco de fazer uma cobre ali, porque a gente queria morar nessa região. Uma região que é muito valorizada, está perto de shopping, perto de hospital, tem tudo que uma cidade grande pode oferecer, e mesmo assim é um lugar isolado, um lugar que é mais tranquilo, não tem tanta agitação. O estaqueamento é necessário porque o local que a gente está construindo no nosso terreno, ele se movimenta, ele é como se fosse um mangue embaixo. Então a gente tem que bater a estaca até um lugar que é firme, ou seja, uma pedra, alguma coisa que seja fixa, né, para a casa não movimentar. É justamente e unicamente por segurança. Senão a casa pode ter rachadura, a casa pode ceder. Teve casa na região aqui que a pessoa não fez estaqueamento e a casa cedeu. E ele teve que fazer um paliativo, fazer uma viga de metal descendo e amarrar a casa nessa viga de metal para a casa não descer. A Caixa Econômica pede em si o RG individualizado,
ela vai te pedir o projeto arquitetônico, eu acho que estrutural não chega a pedir, mas pede detalhamento do que você vai gastar, como é que você vai fazer, quanto você precisa que ele empreste, né? A partir daí você vai conseguir uma visita do engenheiro da Caixa. Você paga, na verdade, você não consegue, você paga R$700 que nós pagamos para uma visita do engenheiro da Caixa para ele analisar. Ele vai analisar a localização, vai analisar o projeto, a casa, e vai dizer, essa casa vale tanto, vale a pena a Caixa financiar, mas ele, no nosso caso, não liberou o dinheiro que a gente precisava todo. Então a gente vai ter que desembolsar um pouco a mais do que a gente pretendia do recurso próprio. Mas a Caixa liberou, beleza. O que acontece é, ele avalia abaixo do valor do mercado. Então a gente sabe que aquele é o mínimo. E aquele mínimo, se a gente fosse vender, a gente já teria lucro. Não é o nosso caso. A gente consegue jogar um pouco mais alto, mais para frente, no caso tem tendência a valorizar, né? A região está valorizando muito, e a gente ainda consegue vender, e a questão do financiamento facilita a venda, facilita muito a venda. Para a Caixa Econômica, a questão do terreno, a gente teve que pensar o seguinte, como a gente não tinha um recurso para construir a casa e comprar um terreno, a gente pensou em financiar a obra e o terreno. Então, para a Caixa Econômica, o terreno tem que ter documentação, ou seja, tem que ser individualizado o terreno, tem que ter RG individual da prefeitura. O que é isso? Cada terreno tem uma matrícula na prefeitura. Ponto. O que acontece muito na nossa região é as pessoas compram um terreno grande, dividem e vendem com um contrato particular de venda. Legalmente não vale. Não vale. Tá? Então, para a prefeitura, aquela casa não existe. Então, para a Caixa também não. Com isso, por exemplo, você não consegue vender uma casa que está na fração de um terreno, né, no contrato particular, financiada. No nosso caso, como é tudo legalizado, bonitinho, sem problema nenhum. A gente consegue pedir um valor mais alto na casa, se um dia a gente quiser vender, não é nosso caso, e ainda assim a pessoa consegue comprar financiado. Então facilita os dois lados. Feita a liberação da Caixa, né, mas a gente fez isso antes também, para a questão da fundação, para a questão de saber quanto que a gente iria gastar na obra, a gente teve que fazer a sondagem do terreno. O que é a sondagem do terreno? A sondagem é bater um peso, né, e vai descendo um tubo, e ali ele vai tirando pedaços, vendo o que tem, né, amostras do solo, e para saber o que tem embaixo, até chegar num lugar firme. No nosso caso não foi confiável, por quê? Porque ali tem muito entulho, né? Então, como o peso é pequeno, ele é leve, não é tão forte, ele não conseguiu vazar esse entulho até o final. Então, na nossa sondagem, bateu 12 metros. No estaqueamento, a maioria dos buracos bateu 18, tá? Um dos buracos bateu 24. E isso onerou um pouco o que a gente gastou, e eu vou falar mais para frente, tá? Fizemos a topografia, né? Teve que fazer a topografia. Por quê? Porque a gente, para fazer isso, a gente tem que saber a medida do terreno, saber nível, para saber quanto que a gente vai elevar o terreno, né? A casa, a gente vai elevar 30 centímetros ao nível da rua. Ou seja, a gente vai ficar um pouco acima para evitar problema de enchente, se um dia ocorrer, né? Não é o caso da região, mas já está prevenido esse caso. Eu vou passar agora o valor do estaqueamento, mas atenção, é só do estaqueamento. A fundação, sapata, laje, eu vou passar na próxima semana, se conseguirem fazer. Tem a previsão de fazer a primeira laje na semana que vem. E aí eu já vou ter o valor fechado disso tudo. Eu vou falar também o valor de barracão, vou fazer o que a gente gastou no total, tá bom? Pessoal e tudo mais. Como a obra é por administração, a gente conseguiu negociar, e assim que a Caixa fizer o primeiro depósito pra gente, a gente já vai pagar a administração. O que é isso? Se a gente gastou X, 15% desse X, a gente tem que pagar para a empreiteira, né, que é água para administração. Então, tudo que a gente gastar no mês, a gente paga 15% para ele. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu vou falar um dia só de contrato com a construtora, explicando o que é administração, né, tudo que a gente fez assim, para ficar bem explicado, tá bom? De estaqueamento. Bom, o orçamento inicial levava em consideração 12 metros de profundidade. Por que a gente fez isso? Porque poderia ser 12 metros. Então, é para a gente não chegar e falar, 12, vou comprar 30, vou comprar 20, vai acabar sobrando. Né? Então é melhor pedir depois mais do que pedir a mais e ficar com a estaca parada lá, entendeu? Então a gente cotou 12 metros, entregaram 12 e foram bater 12. Bateram 18 metros e um deles bateu 24. O orçamento ficou, o inicial, em 21.940,80 centavos. Vamos botar os centavos porque no final soma, tá? A gente pagou mais 4.042,68 centavos. No total foram R$ 25.983,48 só de concreto, ferro e porrada para baixo. Só.
Não tem sapata, não tem nada. Foi quase 30 mil só de estaqueamento. Então, como eu disse, é preciso, porque senão a casa se movimenta, dá rachadura, pode dar problema estrutural e aí perdeu a casa. Então era uma obrigação que a gente teria que fazer nessa região. E no final a gente tem essa documentação de que foi feito, a gente tem a RT do estaqueamento, a gente tem garantia das estacas, e isso na hora de vender a gente consegue provar que a casa foi feita de uma forma decente, e aí fica mais fácil de vender, né? E valoriza também. Por hoje é só. Terreno, acho que não tem muito o que dizer. Se ficou alguma dúvida, se faltou alguma informação, quiserem complementar, deixa no comentário, vai no Instagram, chama a gente, né? Fala no Instagram. O link das nossas redes estão na descrição do vídeo. Vai lá, segue a gente. Lá a gente atualiza muito mais rápido. A gente faz diário de obra, né? Então, eu vou todo dia na obra, já devem saber disso, né? Você segue lá. Eu não consigo não deixar de ir, ou seja, bateu o final do expediente, pego minha filha e vou para lá. Se inscreve no canal se não é inscrito, clica no sininho. De novo, vai nas redes sociais, link na descrição, não perde nada. A gente vai construir nossa casa dos sonhos e a gente quer que você acompanhe isso com a gente, tá bom? Um beijo.